A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar da lição de número 5. Esta lição será ministrada no dia 1º de fevereiro de 2026 e nos traz o tema, o título, O Deus Filho. O texto áureo ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 17, o versículo de número 5, a parte B do versículo que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática nos ensina que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, é centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O segundo objetivo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. E o terceiro objetivo, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Como sempre fazemos, destacamos, dentro até lá, aproveitando cada pedacinho do pão, aproveitando também o tema. E o tema vai falar sobre o Deus Filho, na segunda pessoa da Trindade Santa. Nós vamos falar que o Deus Filho, ele é a revelação plena do Pai, quer dizer, nós não conseguiríamos compreender, entender, conhecer quem é o Deus Pai se não fosse pela revelação plena do Deus Filho. Ora, a sua encarnação, quer dizer, o Verbo que se fez carne, ele tenha por objetivo nos revelar o Pai, nos mostrar quem é o Pai. Tá bem? O Deus Filho também é o centro da revelação divina. Aqui nós entendemos a centralidade de Cristo, como está no objetivo da lição de número 2, mostrar a centralidade de Cristo como o cumprimento da lei e dos profetas. Então, Deus Filho como o centro da revelação. Ele é a revelação plena. Então, dentro da revelação, Cristo é o centro. Então, é uma revelação cristocêntrica a respeito da pessoa, da personalidade e de que nos é dado conhecido através das Sagradas Escrituras e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado da revelação divina. Então, a centralidade de Cristo. E o Deus Filho também é o único mediador entre Deus e os homens, tá bem? Quando nós falamos de único, nós estamos falando que não existe outra forma de ser mediado, de ser... como que eu poderia usar? Eu tenho usado bastante a questão do juiz, daquelas pessoas que intermediam, que estão ali controlando o debate, controlando tempo, controlando, às vezes, algumas asseverações um pouco mais assintosa. O mediador é aquele que controla, ele comanda um debate, ele comanda, se for um juiz de futebol, ele comanda a partida, Então, quando falamos a questão do relacionamento entre Deus e os homens, a comunhão entre Deus e os homens, nós temos que nos lembrar que o único que pôde fazer isto foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Filho. O Deus Filho. Então, aqui nós temos mais ou menos uma base daquilo que nós vamos tratar na lição para entendermos. Falamos sobre o Deus Pai, em 4 lições, e agora vamos falar do Deus Filho. Vamos falar da Trindade Santa nesta lição. Por isso, a Trindade Santa, ou a Santíssima Trindade, é o tema do trimestre para esta lição. Tá bom? Então, o Deus Filho é a revelação plena do Pai, ele é o centro da revelação divina e ele é o único mediador entre Deus e os
homens, tá bom? Na introdução, né, da lição, eu separei o último parágrafo da introdução que diz assim: esta lição, obviamente a lição de número 5, nos conduz a contemplar, né? O que é agir de maneira contemplativa? O que é contemplar? Então, nós vamos ver, nós vamos analisar, nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos contemplar dentro desta lição. Né? Até o contemplar também, de ser contemplado, de ser premiado, de ser sorteado em alguma coisa, também é completar, é contemplar, é ser contemplado, né? E há contemplação também de nós observarmos, de nós vermos, é o que nós vamos ver. Então, o que acontece? Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, quer dizer, nós vamos falar da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, também falando de suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, tá bem? Então, ele se faz carne sem deixar de ser Deus. Obviamente, nós vamos falar de sua divindade, da divindade nosso Senhor Jesus Cristo como Deus Filho. Nós vamos contemplar a centralidade também de Cristo, em todos os sentidos, que nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ela é cristocêntrica. Quando nós falamos do plano de salvação, ele é cristocêntrico, quer dizer, tudo diverge ou converge a Cristo e também converge de Cristo. Tudo vem, tudo desemboca, tudo está centralizado, parte de um ponto único. Este ponto único se chama Jesus Cristo de Nazaré. Também vamos contemplar a missão redentora, veja, como único mediador entre Deus e os homens, também faz parte da missão redentora do Deus Filho. Né? Para isto, ele veio ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. E Paulo diz que ele era o primeiro da fila. Ora, se Paulo é o primeiro da fila, imagina em que posição está o irmão Maurício. Se existe um fundo do poço, o irmão Maurício estava um pouco mais abaixo do fundo, lá no meio da lama, até ser encontrado. Então, veja, esta lição, ela vai nos fazer ver, mas enxergar, ver, não somente ver, mas enxergar da maneira correta, biblicamente, todas estas lições que nós teremos dentro desta lição. A revelação plena, o centro da revelação e o mediador único que nós temos. Tá bem? E esta visão, ela tem que ser correta, ela não pode ser uma visão míope, ela não pode ser uma visão errada, ela não pode ser uma visão pela metade. Nós precisamos entender, ao contemplarmos toda a lição, nós vamos também contemplar toda a glória do Deus Filho, tá? Seja na revelação, através da palavra, de sua personalidade, de suas características, de seus atributos, de sua função, seja também, nós vamos contemplar toda a maravilha da obra redentora do Deus Pai que revela-se através do Deus Filho, tá bom? Quando nós olhamos para o ponto de número 1, está descrevendo a divindade do Filho. Ora, toda vez que usamos este termo divindade, nós estamos falando de Deus. Tomando sempre cuidado com o contexto, porque existem divindades que são chamadas que não são deuses, tá? Por isso ela vai ser escrita com letra minúscula, seja ela aquelas deidades também da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia nórdica, todo Deus que é inventado pelo homem, e não tem, vamos dizer assim, nenhuma particularidade ou sequer semelhança com o nosso Deus, não é Deus, porque só há um único Deus, né? Por isso que nós falamos de um só Deus, de um único Deus que subsiste em três pessoas diferentes, tá? Coexiste, coadunam em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
sempre nos lembrando da Trindade. O que parte disto não passa de mitologia, de fábula, de história, tá bem? Obviamente, felizmente, nós conhecemos como mentira, tá? São deuses de mentira, bem, são deuses de mentira. Por que são deuses de mentira? Ora, se você estudar qualquer tipo de mitologia, você vai ver que não passam de seres soberbos, arrogantes, de seres e não estão nem aí com a sua, vamos dizer assim, dentro da mitologia, com as suas criações, são deuses que têm filhos como semideuses com seres humanos, quer dizer, nenhuma das características da deidade que nós vemos na Bíblia compõe a mitologia, não tem como, seja ela qual for, eu falei a romana, a grega, a nórdica, qualquer tipo de mitologia que invente, que crie deuses, obviamente, está vivendo debaixo da sombra da mentira, está vivendo debaixo de mentira. Então, nós vamos falar sobre a divindade do Filho, quer dizer, a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ponto de número 1, está escrito assim, a concepção virginal de Jesus Cristo. Quando falamos de concepção, quando nós olhamos, veja o nome da minha saudosa mãe, em espanhol é concepción, que é conceição. Conceição. Conceição é o quê? É o ato de gerar e de conceber um filho. Né? A concepção, no caso, virginal. Quer dizer que Jesus Cristo nasce da Virgem Maria, não tendo nenhum tipo de ação humana nesta concepção. Por isto, ele é colocado como sem pecados. Ele já nasce sem a contaminação original da semente do homem, na concepção de sua mãe, na sua concepção, quer dizer, né, a sua mãe se achar concebida de um filho, ela é concebida, esse filho é concebido pelo Espírito Santo. Que doutrina maravilhosa! Quando nós conseguimos entender a atuação, a ação do Espírito Santo ao conceber este menino que nos deu, este filho que nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, como disse Isaías. Então, o texto afirma que Jesus seria concebido, né? Concebido a partir do momento em que veja, antes de ele ser concebido, Maria, ela é anunciada. Tá? Eu conheci muitas pessoas também com o nome de anunciada. Né? Geralmente, né, como eu morava numa rua que era 90% povoada por nordestinos, então são nomes que a gente cresceu conhecendo as pessoas. Né? Veja, houve o anúncio para Maria que ela se acharia concebida. E quando ela se espantou por não haver contato, não ter tido contato com o homem, com José, no caso, o seu prometido, ele é explicada. Né? A sombra, nós vamos ver vou falar sobre esta palavra, sombra, a ideia que ela traz. Você será, então, envolvida por Deus, e você vai se achar grávida deste menino, que será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o texto afirma que Jesus seria concebido pela ação, como eu disse, a ação, o agir do Espírito Santo, e pela sombra do poder de Deus. Né? Veja, que este momento em que nós olhamos, e eu até deixei para ler na revista, porque é muito importante que a gente expresse como está escrito, tá bem? Por quê? Senão fica um leque muito grande de informações e acaba até, às vezes, nem ajudando. Então, a expressão sombra, do grego episkiazo, refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude do grego dunamis ou dinamis, né? Dinamis, tá?
Da onde nós temos, eu já falei sobre isso, da onde nós temos a palavra dinamite, TNT, algo muito forte, explosivo, que fala de poder, tá bem? Para não confundir com virtude, que é qualidade. Então, o poder, a sombra do poder de Deus. Então, o poder de Deus envolve. Então, nós vemos que a concepção é a ação do Espírito Santo e pelo poder, veja, a sombra do poder de Deus, tá bem? Então, nós vemos o Espírito Santo e o próprio Deus trabalhando na concepção de Maria, tá? Na concepção. Veja que a questão de gerar não tem nada a ver com um Deus de segunda, de um Deus feito, de um Deus criado. Não, não. A única que precisa, veja que Deus faz tudo de uma maneira tão sábia que ele age dentro dos pormenores da lei, da biologia, da física, da química, da geologia, de tudo quanto há. O Senhor nosso Deus, ele procura estar trabalhando dentro destas áreas. Para quê? Para que o nosso entendimento ele seja facilitado, vamos dizer assim, facilitado. Porque Deus simplesmente poderia fazer, o Senhor Jesus Cristo simplesmente poderia aparecer com 30 anos já pregando. Não, o Senhor obedece leis, leis que ele mesmo criou e ele não pode negar-se a si mesmo. Então ele vai nos trazendo aquelas revelações, como nós já dissemos, paulatinamente, né? Aquela revelação contínua para que o nosso entendimento muito limitado consiga acompanhar a explanação de Deus através do seu plano salvífico para a humanidade. E aqui nós estamos falando agora da encarnação do Verbo. Então agora Maria, ela se acha gestante do Filho de Deus, não é do filho de José, é do Filho de Deus, tá bem? Então, como homem, nós vamos falar das duas naturezas, como homem, ele tem mãe, mas não teve pai. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Uma música muito bonita de Cícero Nogueira, né? Então, nós vemos aqui a concepção virginal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Virginal, logicamente, está ligado à questão da virgindade. A virgem conceberá e dará à luz, este A é craseado, porque ela entrega para a luz a criança. Quando nós falamos do nascimento de uma criança, ela não está dando a luz, ela está dando a luz, para a vida. Ela está trazendo para a vida mais uma criança, ou outra vida, tá bem? Então, quando nós falamos aí, nós usamos o A craseado, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, as linhas estão aí embaixo para ficarem à vontade. Tá bem? Então, nós vemos no texto de número 1, no texto aqui no primeiro tópico, o subtópico de número 1, a concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da divindade do Filho, nós temos também o subtópico de número 2. Veja, a concepção, não, a deidade absoluta. Por que a preocupação em falar sobre a deidade absoluta de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou do Deus Filho. Veja, Deus deidade. Por quê? Veja, mesmo ele se fazendo carne, quer dizer, o Verbo se faz carne e habita entre nós, ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ora, e como sendo Deus, ele continua com todos os atributos, ele continua com toda a personalidade, ele continua com tudo. Porém, tudo isto é colocado debaixo de uma submissão à vontade do Pai. Ora, quando João Batista fala com ele que precisa ser visitado, ou no ato do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Jordão, João Batista diz, eu preciso ir até o Senhor, mas o Senhor vem a mim. Ele diz, deixa por hora. Por quê? Porque nós vamos cumprir toda a justiça, toda a lei, tudo que é exigido nós vamos fazer ao pé da lei, nós vamos fazer à risca, vamos cumprir à risca. Veja, ele precisava. Vamos lá para o momento em que
eles são cobrados do imposto. Quem é? Ele mesmo pergunta, de quem é cobrado o imposto? Ora, do natural ou do estrangeiro? Ele como Deus, ele como Senhor, ele precisava pagar imposto? Não, de maneira nenhuma. Mas ele diz a Pedro, olha, pegue aí, sei lá, um anzol, pegue uma minhoca e vai lá e pesca. Quando você pescar, você vai na boca do peixe. Vai ter uma moeda ali, você paga o meu imposto, se não me engano, é chamado de um né, starter, um starter, e você paga a sua parte e paga a minha também. Não vamos discutir. Não vamos, porque eu não vim para isto agora. E agora eu vim para salvar, para fazer a vontade do meu Pai. Então, veja, ele se faz carne sem deixar de ser Deus, possuindo as duas naturezas, divina e humana. Então, 100% homem, 100% Deus. Tá? Vamos lembrar também da música que nós acabamos de citar. Então, como homem, ele tem sono. Como Deus, ele dá descanso para o ser humano. Como homem, ele tem fome e tem sede. Mas como Deus, ele é o pão da vida, é a água da vida. Aleluia. Ora, irmãos, ora, irmãos. Nós poderíamos passar aqui o resto desse momento, uma hora, falando da deidade de Cristo e da humanidade de Cristo. Veja, unidas estas duas naturezas, veja, tanto a divina quanto a humana, elas estão unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo. Tá? Então, o Deus Filho, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ele sendo 100% homem e 100% Deus. E esta união, veja que quando falamos da Trindade e das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, em uma só pessoa, nós falamos de uma união sem confusão. Aqui nós estamos falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem confusão. Quer dizer, estas naturezas não se confundem. Tá? 100% homem, 100% Deus, em que não há confusão. Quer dizer, elas não se confundem. Tá bem? Elas estão ali juntas, mas distintas. 2. Sem mudança, quer dizer, não há variação, tá? Como diz as Sagradas Escrituras, não há nenhum tipo de variação, né, na pessoa humana e nem na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum tipo. O que é uma variação? Vamos lembrar a variação do dólar, variação disso, variação daquilo, variação de moedas, variação de humor, variação. Não há esse tipo de coisa. Sem mudança, sem variação. Tá bem? Quando olhamos o Senhor Jesus Cristo caminhando entre nós, vamos conhecê-lo através das palavras, dos escritos da Santa Palavra de Deus, nós vamos ver que não há este tipo de mudança. Sem divisão, elas caminham juntas. Elas coabitam juntas, essas duas naturezas, sem divisão e sem separação. Estão as duas naturezas ali. E o Senhor viveu-as da maneira mais plena, nos ensinando, nos exemplificando e nos mostrando que Ele é Deus e que Ele é o Verbo encarnado, o Deus Filho que se faz homem e habita entre nós. Então, nós notamos aqui, dentro desta particularidade, das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, unidas em uma única pessoa, nós enxergamos o quê? A sua deidade. Porque somente Deus é quem consegue controlar e ter em si mesmo todas estas particularidades. Tá bem? Atributos, vontade, apesar de ser o mesmo, tem vontade, tem personalidade, tem os mesmos atributos, como nós veremos mais adiante da lição. E nisto nós vemos o quê? A deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho sendo Deus, igual ao Pai sendo Deus. Igual ao Pai sendo Deus. Ora, nós estamos falando isto há um bom tempo, né? Se precisa de mais tempo, temos livros, tem as Bíblias de estudo, você tem os comentários, você tem outros canais, outras lições
que podem acrescentar ainda mais à sua vida, ainda mais à sua vida. Então nós vemos aqui que ele se faz carne sem deixar de ser Deus. Tá bem? Aí diz, mas por que em determinado lugar ele fala que não sabe? Por que ele permite certas coisas? Ora, ele está debaixo de uma missão. Ele está submisso à vontade do Pai. Então, tudo que nós vemos relacionado à vida terrenal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nós temos que olhar debaixo de uma submissão. Ele está sendo obediente ao Pai. Ele está sendo obediente ao Pai. E como filho aqui na terra, obediente ao Pai em tudo, ele vai satisfazer a vontade deste Deus. Tá bem? Momentos em que nós não entendemos. Por que nós não entendemos? Porque determinadas situações não fazem parte da nossa natureza. Obviamente não faz parte do nosso entendimento. E nós ficaremos confusos. Ora, dentro, isso não é particularidade ou particularmente problema de uma ou duas pessoas. Quem de nós ainda não passou por momentos difíceis e dúvidas surgiram na nossa mente? Ora, para estas dúvidas existem respostas e explicações. Onde? Nas Sagradas Escrituras, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e também no entendimento, no esclarecimento do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isto tem que ser regado por oração, por consagração, por santificação de vida, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos revele. Ora, nem todos têm facilidade para entender determinadas coisas. Dentro, isso eu estou falando de mim também, dentro destas dificuldades, nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para nos explicar, para nos ensinar, tá bem? Mas tudo isto debaixo do quê? De oração, de consagração de vida, de santificação de vida, e o Senhor vai esclarecer, e Cristo vos esclarecerá, como diz a Bíblia, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, muitas vezes, não é que nós estamos nessa situação, mas somos surpreendidos por lições que nós ficamos ali meio que perdidos. Mas Cristo está para nos esclarecer, como disse o apóstolo, para nos esclarecer. Tá bom? Não se preocupe, não se desespere, não desista, continue, persista, busque e o Senhor te esclarecerá. O Senhor Jesus Cristo vai iluminar a sua mente e você vai entender, porque não há melhor explicador da Bíblia, melhor mestre, melhor discipulador para um cristão do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tá bem? Então, nós falamos do quê? Da deidade absoluta do Filho. E dentro da deidade das duas naturezas, divina e humana, em uma única pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que também nos mostra, nos fortalece em nosso coração a ideia, o conceito de deidade de Cristo sendo Deus. São os seus atributos. São os seus atributos. E está no tópico de número 3, os atributos divinos de Jesus Cristo. Quando falamos de atributos, nós vamos falar de determinadas características da deidade que são atribuídas, ou determinadas características que são atribuídas somente a Deus. Tá bem? Então, em resumo, em síntese, em suma, Jesus Cristo manifesta, ele apresenta, ele apresentou, apresenta e apresentará em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente, quando nós falamos de exclusividade, nós estamos falando que mais nenhum tipo de criatura, seja humana ou inumana, que tenha estes atributos, que detenha estas características e que, ou pelo menos Deus, comunique a humanos ou inumanos estas características. Não, é exclusividade de Deus. Tá bem? Se estas características, esses atributos, são exclusivamente pertencentes a Deus e
Cristo os tem, logo, Cristo é Deus. É uma dedução muito fácil de se chegar. Ora, quando olhamos para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos todos os atributos divinos ou exclusivamente de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tratamos sobre vários. Vamos falar sobre os três principais, né? A onipresença, a onipotência e a onisciência. Tá bem? Ou nós vamos ver determinadas características na criação inumana, quer dizer, anjos, arcanjos, querubins, serafins, nós vamos ver aí a questão de velocidade, né? São muito ágeis, muito rápidos. Tá? A Bíblia fala que o Senhor faz dos seus ministros anjos de luz, né? É uma questão de velocidade muito grande, mas não são onipresentes. Tá? Eles vão levar um tempo para chegar, ainda que seja rápido, mas eles vão levar um tempo. Deus está em todos os lugares. Tá bem? A onisciência, eles conhecem? Lógico, todos conhecem. Mas conhecem tudo, passado, presente e futuro? Não. Isso aí, somente Deus. Antes do futuro acontecer, o Senhor nosso Deus já sabe que vai acontecer. Tá? E a onipotência. Alguns têm força. Ora, nós vemos aí um anjo aniquilando 185 mil soldados. Nós vemos a Bíblia falar da força que o inimigo das nossas almas, mas El Shaddai, o Deus todo-poderoso, né, o onipotente, é só o nosso Deus. Tá bem? Então, o que demonstra esses atributos que pertencem exclusivamente a Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo? Demonstra de forma inconteste, quer dizer, é incontestável, não tem como contestar, não há como contestar, isto é fato, tá? Sua plena, sua completa divindade, tá bem? Aqui cai a ideia de uma segunda pessoa, na questão de importância, um Deus de segunda categoria, um Deus, um ser criado, um anjo muito evoluído e tal, tá? Não confundir a segunda pessoa, vou até tirar, não confundir a segunda pessoa com a segunda pessoa da Trindade, não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma pessoa de segunda classe, então vamos melhorar, né? Uma pessoa, alguém de segunda classe. Não, está mostrando a plena divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando falamos de pleno, nós estamos falando de 100%. Tá? Se estamos falando de divindade, 100% Deus. Maravilha? Vamos então para o tópico de número 2, tá? A centralidade do Deus Filho. Nós já falamos bastante no início a questão de centralidade, né? No começo eu fiz alguns desenhos nas lousas, mas nas lousas eu precisaria de um ponto. Deixa eu ver se eu acho um deles aqui. Aqui tem um deles, ó. Vendo? Aqui tem um, aqui tem outro. Tá bem? E o que isto mostra? Que quando eu quiser fazer um círculo, desenhar um círculo na lousa, e este círculo ele tenha um centro, tá? Que o separe e deixe quase, né, na mesma distância do outro, eu tenho um ponto central. É onde eu vou colocar aqui o meu esquadro, né? Esquadro transferidor, né? Vou pôr um esquadro aqui e vou desenhar o círculo que eu necessito. Tá? Se for um triângulo, também eu vou achar o meio dele, né? E vou colocar ali e vou desenhar ele corretamente. Algumas aulas eu usei. Tá bem? Então, nós vemos isto nesta ideia de centralidade. Então, quando eu penso em centralidade, eu penso num ponto central. Tá bem? Eu estou falando de centralidade, de um ponto central. E tudo vai convergir deste ponto. Aqui na questão da lição, nós estamos falando, então, da centralidade do Filho de Deus como centro da revelação divina. Tá bem?
tudo, então vamos dizer assim, será que eu posso dizer assim, que a revelação divina, ela é cristocêntrica? Toda revelação divina parte da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, eu entendo, ou sem ter Cristo como ponto central do meu entendimento, de onde eu vou partir para entender a pessoa bendita do Deus Pai. Sem Cristo, eu obterei este conhecimento? Então, são perguntas que eu preciso responder. E a resposta é clara: não. Por que não? Veja, porque a glória sobrenatural de Jesus Cristo vai nos trazer, vai nos ensinar algo sobre esta centralidade. Então, veja, estes dois personagens, no ponto 2.1, aliás, o 2.1 está aqui porque eu inverti de novo. Cheguei tarde da igreja, cheguei cansado, tarde do serviço e fui escrever. Então, acabei mudando a ordem aqui. Então, vamos falar sobre o ponto de número 2.1, a glória sobrenatural de Jesus Cristo. O que isto tem a ver para me ensinar sobre a centralidade do Deus Filho? Então, na ocasião, que ocasião? A ocasião em que Moisés e Elias aparecem, veja, a ocasião da transfiguração, da metamorfose, da mudança. Veja, nesta ocasião, Jesus revela temporariamente a glória, veja, a glória de sua natureza divina, com a aparência divina. Tá bem? Então, quando nós olhamos para aquele momento glorioso em que os três apóstolos e Pedro se expressam com grande admiração, dizendo: bom é estarmos aqui, se o Senhor quiser nós faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Veja o ponto, a que ponto chega, a que ponto êxtase na vida de Pedro ela chega, a tal ponto de ele se exclamar, enquanto os outros dois, eu acho que ficam somente de boca aberta, né? Vendo aquela glória, aquela majestade. Veja, temporariamente. Por que temporariamente? Porque a sua glória mesmo nós veremos quando? Quando estivermos na glória no céu, na morada de Deus com eles para toda a eternidade. Aí sim, como disse o apóstolo Paulo, nós o veremos como ele é. Então, temporariamente, a glória, dá um acentozinho aqui, de sua natureza divina, quer dizer, o resplendor de sua glória. Tá? Tem até um hino antigo, né? Deixou o resplendor de sua glória. Então, é esta a ideia. Tá? Por que eu coloquei Moisés aqui? Em determinado dia, Moisés pede para ver a face de Deus. Deus explica a ele que nenhum homem que visse a sua face continuaria vivo. Mas eu vou passar entre a fenda daquelas rochas. Tá bem? E quando eu disser para você olhar, você diz. E o que é que Moisés viu? Moisés viu a glória. Tá bem? Ele viu a glória também temporária da natureza divina, da pessoa divina. Ele não vê Deus. Tá? Alguns comentaristas dizem que esta glória que está passando, este resplendor, é quem? É uma manifestação de Cristo, tá bem? Do Salvador. Alguns dizem, tá bem? Eu não estou dizendo, asseverando esta ideia. Eu estou só expondo algumas ideias. Então, na ocasião da transfiguração, o que Cristo faz? Ele revela, ele mostra. Para quem? Para Pedro, Tiago e João, temporariamente, porque logo os dois desaparecem, né? Saem daquela visão e permanece Cristo, que é o que deve permanecer na nossa vida, nós veremos mais adiante. Revelou temporariamente a glória de sua natureza divina, era o resplendor do Deus Filho. Então, era óbvio que Pedro ficaria, né, admiradíssimo a ponto de falar, a ponto de se expressar. Vamos fazer 3 tendas, por favor, continue aqui conosco deste jeito. Não, ainda não é o tempo. Não é. Isso aqui que você está vendo é temporário. Então, lute, batalhe, permaneça na fé
para você me ver neste dia. Como disse o apóstolo Paulo. Então, como ele é, o veremos. Como ele é, o veremos. Tá bem? Então, nesta ocasião, Jesus revela temporariamente a glória de sua natureza divina com a aparência. Tá? Ele demonstra essa aparência divina transfigurando. Né? Essa figura agora, aquela figura que eles conheciam agora foi transformada com a glória de Deus, com a sua glória de Deus. E ele demonstra ali temporariamente esta glória da sua natureza divina. Agora, se os três estão assombrados de uma maneira positiva, imagina nós o vermos como ele é para sempre. Não haverá mais fim. Nós vamos vê-lo como ele é, todos os dias pela eternidade. Nós contemplaremos a sua face divina, a sua glória divina. Então, imagine se não vale a pena, por um breve momento de tempo, nós passarmos por sofrimentos e perseguições na face da terra. Na face da terra. Vamos para o ponto de número 2. Então, como eu disse, eu inverti o testemunho da lei e dos profetas. Então, nós estamos falando aqui da transfiguração. Lógico, teremos que nos lembrar de Moisés e Elias. Estes dois personagens testemunham que Jesus é o tema central. Veja, tema central, quer dizer que o tema é cristocêntrico, e o cumprimento, tá, definitivo. Quando nós falamos de algo definitivo, é como se fosse assim uma pintura. Está pronta? Está pronta. Então, assinou, não tem mais o que fazer. Aquele desenho, aquele rascunho, aquilo é definitivo. Tá? Não tem mais como melhorar, refazer e tal. Então, nós vemos aqui, é o cumprimento. Jesus Cristo é o tema central, tanto do assunto ali, que nós não sabemos o que foi conversado, e também o tema central das Sagradas Escrituras. Tá bem? E ele é o cumprimento. Tudo o que foi dito, tanto pela lei quanto pelos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, Jesus Cristo é o cumprimento cabal, eficaz e suficiente de tudo isto. Tá bem? Jesus Cristo veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas, mas cumprir de maneira definitiva. Tá bom? Então, é o cumprimento definitivo das Escrituras. E a presença deles trazem mais outra lição. A presença deles é uma prova visível, porque foi vista pelos 3 apóstolos, da superioridade de Jesus, em todos os sentidos. E quando falamos da lei, Jesus Cristo é superior à lei. E quando falamos dos profetas, o Senhor é superior também aos profetas. Por quê? Veja, não que ele descarte, que ele desfaça. Eu não vim para acabar, eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir. Então, ele está sobre todas estas coisas, porque algo que ninguém conseguiria fazer, ele fez. Ele cumpriu, ele é o tema central, tanto da lei quanto dos profetas, ele é o tema central, e é o cumprimento definitivo das Escrituras, tanto da lei quanto dos profetas. Tá? E a presença dessas duas testemunhas é o quê? É uma prova visível. Por que visível? Porque alguém viu da superioridade da lei. Veja, não é porque alguém viu que foi constatada esta superioridade também, mas porque nós vemos, tá, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na terra, sendo homem e sendo Deus, e o Verbo encarnado, o Deus Filho, o Emanuel entre nós, o que é que nós vislumbramos? Nós vemos a superioridade de Jesus. Quanto mais nós, nos nossos dias, que temos as Escrituras completas, né, o cânon fechado, tudo o que precisávamos saber através das Escrituras estão nos 66 livros da Bíblia. E quando analisamos, né, detidamente, friamente as Escrituras,
nós encontramos a superioridade. Se nós pegarmos a carta escrita aos Hebreus, vai haver momentos, capítulos, em que o escritor ele vai apresentar esta superioridade. A superioridade à lei, a superioridade aos profetas, a superioridade aos sacrifícios, a superioridade aos elementos de culto hebraico, a superioridade em todas as coisas, em todos os sentidos. Tá bem? E é nisto que nós nos apoiamos. Por quê? O nosso sumo sacerdote, que é superior aos sacerdotes, desde o princípio, desde eu ia falar de Abrão, errei o nome. Desde Arão até o último sumo sacerdote, nós vamos olhar que Jesus Cristo é superior. Quando olhamos para Moisés, ele é superior a Moisés. Quando olhamos para Elias, se você ouvir uma pregação ou um testemunho de um judeu, de um hebreu, ele vai dizer, olha, aqui no sangue, nas minhas veias corre o sangue de Moisés, corre o sangue de Elias, eu sou descendente de Abraão. E nós simplesmente dizemos que sobre nós está o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é sobre todos eles. É superior à sua obra, à sua vida, o seu nome é superior a todas as outras, a todas as outras formas de revelação, como nós veremos mais adiante. Vamos para o ponto de número 2, 3, que diz a aprovação divina do Pai. Veja que em todo momento em que ou a deidade de Cristo ela é apresentada, ou a doutrina da Santíssima Trindade ela é ensinada, um ponto em comum que nós vamos ver em todas elas é a aprovação do Pai. No batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a aprovação do Deus Pai, falando que este é meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui, da mesma maneira, nós vamos ver Elias, nós vamos ver Moisés, Jesus Cristo transfigurado, temporariamente mostrando a sua glória, a sua natureza divina, se apresentando como Deus. E nós temos a voz de Deus também corroborando com esta ideia, tanto com a deidade de Cristo e também a ideia de que a Trindade trabalha junta. Tá? Então, a voz do Pai é uma afirmação da Santa. Veja, o que afirma? Nós vamos ver algumas afirmações. A voz, Deus falando, Deus Pai falando no momento. Então, ele afirma, primeiro, a centralidade de Cristo. Tá? Tudo parte dele e tudo também vem para ele. Tá? Por ele, para ele, com ele, a ideia de centralidade. E tudo tem que partir dele. A voz do Pai é uma afirmação que sustenta a doutrina da Trindade, como eu acabei de dizer. Tá bem? Você tem o Espírito Santo, você tem Deus Filho e você tem o Deus Pai falando. Deus Pai falando. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a sustentação da doutrina da Trindade. A voz do Pai é uma afirmação de que o Filho é Deus. O Filho é Deus. Tá bem? Falamos da centralidade e agora da deidade. Então, Deus confirma, é o meu Filho amado em quem me comprazo. Outra afirmação, que como Deus, ele é guiado pelo Pai. Tá? Onde nós olhamos aqui, que se na união das duas naturezas de Cristo não há confusão, mudança, não há divisão e nem separação, veja, na Trindade ocorre a mesma coisa. Apesar de serem três pessoas distintas, mas que trabalham, tá? Que cooperam, que trabalham em conjunto. Não há também confusão, não há mudança, não há divisão e não há separação. Tá bem? Então, está falando aqui em que o Filho é Deus, ele é guiado pelo Pai e consubstancial com ele. Tá? Então, a consubstância vai falar do quê? Que eles são da mesma substância, eles têm a mesma natureza,
têm a mesma substância. Então, eles são consubstancial, coeternos, e eles vivem, né, como nós já falamos em outras lições, esta ideia da Santíssima Trindade. Tudo corroborado com a voz do Pai. O Pai nunca deixa de corroborar a doutrina da Trindade e a deidade do Filho. Tá? Assim como nós também veremos quando falarmos sobre o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. Então, qual é a afirmação quando Deus fala? O que ele está afirmando? A centralidade de Cristo. Ele sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus dentro da Trindade. Ele vai sustentar esta ideia, este conceito, esta doutrina de que o Filho é Deus, por isso Deus Filho, tá? Não deixa de ser Deus, mas que mesmo sendo Deus, ele se permite ser guiado pelo Pai, que nós dissemos no começo. Às vezes as pessoas, mas por que ele não sabia disso? Por que ele fazia isso? Porque ele é obediente ao Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Tá bem? E depois nós vamos ver o Espírito Santo glorificando a Cristo. Tá? A Trindade trabalhando junta e nenhuma delas demonstrando ser superior ou querendo ser superior ao outro. Pelo contrário, um colaborando com o outro. Tá bem? E a consubstancialidade com Cristo, e Cristo com Deus, quer dizer, da substância, né, da natureza. Eles são da mesma natureza. 3.1, vamos para o ponto de número 3, a missão redentora do Filho de Deus. Agora nós vamos falar da missão de redimir, de resgatar, tá? De refazer aquela comunhão que havia sido perdida. Tá bem? Nós vamos falar da reconciliação. E isto através da missão redentora de redimir, de resgatar, de restaurar o ser humano, o homem, porque pecou, a Deus. Então, 3.1, o Filho como revelação suprema. Tá? Aqui nós temos a revelação plena, e aqui nós vamos falar de supremacia, de ser supremo, de estar acima de todas as... Nós falamos de superioridade. Vamos lembrando, superioridade. Tá? Quando falamos sobre a revelação suprema, a revelação superior. Tá bem? O Filho como revelação superior, suprema, de quem? Do Deus Pai. Então, ele é a revelação plena do Pai. No ponto de número 3, eu destaquei este parágrafo que diz assim. Nós vamos entender. A instrução, que instrução? Da voz do Pai, a ele ouvir ou escutai-o. Tá? Aqui não é somente ouvir por ouvir, mas escutar, né? Escutar. Bem, aqui é mais separado. Chamar, ouvir, ó Israel. Veja que esta frase, ela vem desde o Antigo Testamento. Este ouvir não é um mero escutar, mas é estar debaixo de uma obediência. Sabe? É ouvir com o intuito de colocar em prática, de obedecer. Eclesiastes, capítulo 5, e outros versículos que nós veremos, que nós vemos dentro das Sagradas Escrituras. Nós temos o costume de escutar, mas muito pouco o costume de ouvir. Por quê? Veja, o próprio Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele vai dizer isto. Não sejais meramente ouvintes. Quer dizer, só escutar. Sejam praticantes daquilo que vocês ouvem. Então, quando o Senhor diz, olha, ouçam a Ele, escutem Ele. Tá? Nós vamos nos lembrar lá do passado, chamar Israel, ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Veja que quando é pelos profetas, por Moisés,
por Deus no Antigo Testamento é chamada esta atenção, é para que a pessoa tenha a ideia de que este ouvir está debaixo de uma obediência, quer dizer, de uma prática. O que você está ouvindo é para você entender, ouvir e praticar. Não é meramente escutar, meramente ouvintes, mas praticantes. Tá? Aí nossa ideia vem para o Novo Testamento quando Tiago vai nos ensinar a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Então, esta instrução coloca o filho em posição de supremacia. Tá? De supremacia, quer dizer, superior a todas as outras coisas, ou está acima de outras coisas. Está acima do quê? Sobre as revelações anteriores. Então, o que isto quer me dizer? Veja, não é Moisés, quer dizer, não é a lei, nem é Elias, quer dizer, os profetas, que devem ser ouvidos. Mas o Cristo. Né? Cristo. Isto pode trazer algum tipo, como eu disse no outro momento. Muitas vezes nós nos deparamos com determinadas frases e palavras e nós ficamos meio sem entender. Veja, então não é para ouvir a lei. Veja que o ouvir, eu falei que é obedecer. Não é só escutar, é pôr em prática. Então eu posso até ver a lei, até ler sobre a lei, mas basear a minha vida e a minha salvação, a minha devoção pela lei já não é mais. A lei não é mais suficiente, porque algo melhor, superior, suficiente, que está acima da lei, já nasceu, que é a encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é para ouvir Elias, não é isso que ele está falando. Tá? Ele está falando que acima dos profetas, com toda a sua santidade, responsabilidade, com toda a sua relevância no plano salvífico do nosso Deus, veja, apareceu, o próprio Moisés ele vai dizer assim, na questão de profeta, o Senhor vos dará um profeta maior do que eu. E quem era este profeta? Quem é este líder? Jesus Cristo. Veja, Elias, os profetas, fizeram a sua parte, trouxeram, né, imbuídos pelo Espírito Santo, ainda que temporariamente, hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, esta visita era temporária, ele entregava uma mensagem, ele pregava e ele voltava para a sua vida. Hoje nós temos o dom, né? O dom de profetizar. Então, nem Elias, que devem ser ouvidos, devem ser estudados, devem ser analisados, devem ser considerados, mas surgiu alguém superior a estas revelações, e até mesmo as pessoas. Todos eles vêm como figura. Jesus Cristo, ele é a realidade. Então, quem devemos ouvir? Tá? O Shema aqui deve ser a quem? A Cristo. A Cristo. Tá bom? E muitas vezes nós invertemos, e vamos até além. Né? Às vezes nem é Elias, nem é Moisés, é um homem qualquer, uma pessoa qualquer, um ser qualquer, e nós simplesmente vamos dando ouvido e colocando eles. A supremacia que é de Cristo nós damos a estas pessoas. E acabamos nos equivocando no trabalho, no serviço ao nosso Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a instrução, escutai-o, coloca o filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores, quer dizer, a lei e os profetas. São divisões da Bíblia hebraica, né? A lei e os profetas. Tá bom? A divisão da Bíblia deles é bem diferente da nossa. Entendemos, então, o ponto de número 3.1? 3.1, falamos sobre o Filho como revelação suprema. 2, a exclusividade de Cristo na redenção.
Veja, esta palavra interessante, outra palavra, exclusividade. O contrário de exclusivo é inclusivo. Então, se eu estou falando de exclusividade, eu estou falando que eu estou excluindo todos os demais. Tudo que pode parecer, tudo que pode ser apresentado. Porque esta obra de redenção, a exclusividade de Cristo, ela é exclusiva. Então, excluiu tudo e ficou o quê? A pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar sempre nas palavras, trazendo o seu oposto, o seu antônimo, o seu contrário. Então, se eu estou falando de exclusividade, qual é o oposto? Inclusividade. Então, o nosso Deus, na questão da adoração, ele é exclusivo. Na obra de redenção, ele é exclusivo, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas na salvação, ele inclui, ele é inclusivo, ele inclui toda a humanidade. Só para a gente, talvez, ter um melhor entendimento. Talvez também eu não consiga. Então, veja, esta afirmação de Mateus capítulo 17, versículo 8, encerra, quer dizer, está dentro dela, tá? Uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo. Veja, são palavras que uma reforça a outra. Único, exclusivo, os outros são todos excluídos. Tá? Exclusivamente é Cristo, que é o único. Então, uma reforça a outra. Veja, único e exclusivo, na questão da exclusividade na obra de redenção. Quer dizer, tudo que pode ser apresentado. Vamos lá, nomes, objetos de culto. O que mais que a gente pode pôr aqui? Sei lá, pseudos-deuses. Tudo isto já foi excluído, já foi separado. Para que Cristo seja o único. Eu sou o artigo masculino, definido, singular. A única coisa que muda a é feminino, a verdade e a vida. Veja que a questão do único e de exclusivo já está na sua apresentação. Eu sou o caminho, o único caminho. O caminho exclusivo sou eu. A verdade, não há outra verdade, só existe uma verdade. Para nós, a verdade da Bíblia é absoluta. Tá bem? Enquanto lá fora, a visão do mundo diz que a verdade é relativa, para nós não, ela é absoluta. Não há o que discutir. Tá? Não há o que discutir. A verdade e a vida. Tá bem? Esta é a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos outra lição encerrada, não é encerrar de terminar, mas encerrar de conter dentro desta afirmação uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra de redenção. Então, nada que você acrescentar à obra de redenção vai melhorar, pelo contrário, vai piorar em muita coisa, principalmente nós incorrendo no perigo de perdermos a salvação também. Mas, irmão Maurício, perde-se a salvação? Tente. Quando você descobrir que perde, não vai dar mais tempo. Continue nessas ideias, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde salvação. Você pode ser o que você quiser, viver do jeito que você quiser, que você está garantido. Hora que chegar lá, né? Porque o homem está ordenado ao morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, 9:27 de Hebreus, hora que fechar os olhos e ver que não dá mais tempo, aí você vai ter a certeza. Só que aí também será tarde demais. 3:3, o aprendizado pela experiência. Tá bom? Isto agora já vai falar de nós.
Por que é tão importante a experiência, a maturidade, o crescimento, o aprendizado, o conhecimento? Veja, vamos voltar à transfiguração. Então, a transfiguração, portanto, é um vislumbre. O que é um vislumbre? Não é uma visão completa, duradoura. Tanto é que, depois de alguns minutos, a transfiguração ela terminou. Mas nós tivemos um vislumbre do reino, um vislumbre do reino. Quer dizer, nós podemos ver, ainda que uma pequena parte, uma pequena lição, um pequeno exemplo de como será o reino. Embora eu saiba que seja muito lindo. Vamos pegar essa música falando sobre o rosto de Jesus e vamos falar do reino de Jesus. Do reino. Então, um vislumbre, sabe? Aquele... Pum, daqui a pouco. Mas eu vi como vai ser. E isto vai me animar a viver aqui, como eu já disse, suportando todas as adversidades, porque vai valer a pena. Dentro da ideia do vislumbre, eu também tenho a transfiguração, portanto, é um prenúncio da ressurreição. Lógico que naqueles momentos eles não estavam pensando na morte vicária de Cristo, eles não estavam pensando na morte de Cristo. Mas quando pensaram, eles vão lembrar do quê? Da transfiguração, que é um prenúncio, tá? Um aviso antecipado, um anúncio antecipado de como seria a ressurreição de Cristo. Como seria que Cristo ressuscitaria. É uma segurança. Cristo vai ressuscitar. Então, no momento, veja, mas quando chega o momento, eles ficam meio que perdidos. Porque não prestamos muita atenção nas coisas. E quando acontece, somos pegos desprevenidos, né? Como diz o ditado lá fora, somos pegos de caça curta, tá? Mas a transfiguração é o prenúncio, pré-anúncio, tá? Um anúncio antecipado da ressurreição de Cristo. 2. Ou também da nossa. A transfiguração, portanto, é a antecipação da vitória final de Cristo. Veja, prenúncio e antecipação. Tudo nos leva, essa palavra, vislumbre, prenúncio, antecipação, a algo que vai acontecer e que nós já estamos sendo avisados de antemão. Assim como Maria, antes da concepção, ela é avisada, é um prenúncio, é uma antecipação do que vai acontecer. Tá bem? Então, veja, a antecipação da vitória final de Cristo. E o anúncio, agora sim, o anúncio de seu triunfo escatológico, tá? Futuro. Estamos falando de escatologias, coisas que vão acontecer no futuro, sobre a morte e todo o domínio. Olha que maravilha, como nós aprendemos. Como nós aprendemos. Então, nós temos na transfiguração um vislumbre, um prenúncio, uma antecipação e o principal, vamos dizer assim, o anúncio do triunfo escatológico sobre a morte e o domínio, quer dizer, no futuro. Por isso que Paulo, ao expressar esta doutrina, ele vai cantar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57, 55 até o 58. Ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão. Por que ele fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Qual é a força da morte? Qual é o domínio da morte? É o pecado. E o pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. Como que nós vamos vencer? Vislumbrando o reino de Deus, tendo uma visão antecipada deste reino. Veja que, ao ser apedrejado, antes de ser apedrejado, Estevão ele tem um vislumbre do céu debaixo dele. Ele diz: eu vejo o Filho do Homem de pé à direita do Pai. Está me esperando, é um vislumbre.
que aconteceu? Depois da sua partida, aí sim ele vai agora aguardar a igreja. Um prenúncio da ressurreição. A antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico. Tudo isso nós precisamos levar aos nossos alunos, à igreja, a quem quer que seja na evangelização, que o Deus Filho, ele é a revelação plena do Pai, ele é o centro da revelação divina e é o único mediador entre Deus e os homens. E quando olhamos para ele, nós temos toda esta instrução da parte de Deus, das Sagradas Escrituras e para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Vamos ficar todos com a paz do Senhor e amém.